Então vamos à segunda regra, né, da concordância com os nossos verbos especiais. Nós vamos ver agora, né, o verbo haver. Então o verbo haver, pessoal, ele entra naquela categoria dos verbos impessoais, né, que nós vamos ver uma regra geral para verbos impessoais daqui a pouco. Então o verbo haver, ele é impessoal no sentido de existir, no sentido de acontecer ou na indicação de tempo decorrido. Por isso fica na terceira pessoa do singular, caso esteja acompanhado de um verbo auxiliar, formando a locução verbal, ambos ficarão no singular. Nos outros sentidos, concorda com o sujeito. Ok? Então, pessoal, o verbo haver, no sentido de existir, no sentido de acontecer, ou na indicação de tempo decorrido, ele é impessoal. Então, ó, havia um mês, nós estávamos à sua procura, certo? Aí tranquilo, né? Porque havia um mês, singular, beleza. Poderá haver confrontos, não poderão haver. Poderá haver confrontos entre os policiais e os grevistas. O verbo haver está no sentido de existir. Ó. Poderá existir confrontos. Verbo haver, no sentido de existir, ele é impessoal. Todo verbo impessoal fica na terceira pessoa do singular. Os alunos haviam ficado revoltados. Olha só, pessoal, os alunos haviam ficado. Está no sentido de existir? Os alunos existiam ficados? Não. Está indicando o tempo? Também não. Está acontecendo alguma coisa? Também não. Então, o verbo haver aqui, ele é normal. Então, o verbo haver, quando ele não está indicando, ele não é um verbo impessoal, então, aí sim, ele vai concordar com o sujeito. Ok? Então, não houveram vários dias, né? Houve vários dias. Tá? Então, não houveram várias situações, houve várias situações, existiram várias situações. Verbo haver no sentido de existir, impessoal. Verbo haver, quando não é impessoal, no caso, não é sentido de existir, não é o sentido de acontecer, não é indicação de tempo, então ele é um verbo normal e ele vai concordar com o sujeito que o expressa. Vamos ver agora a palavra haja vista, né? Essa palavra também a gente estuda na concordância nominal. Pessoal, eu estou jogando ela aqui porque tem o verbo haver, né? Haja vista. Nesse caso, pessoal, a palavra haja vista, olha só, o vista, ele é invariável. O vista não varia. Não existe haja visto, haja vistas. Tá? Existe haja vista. Sempre o vista, ele é invariável. Agora, o haja, ele pode variar. Então, por exemplo, com a preposição a, o verbo haver fica no singular. Ó. Haja vista ao exemplo dado. Haja vista aos exemplos dados. Ok? Mas, observa que o verbo vista, observa que não importa, ele vai ficar sempre variável. Então, ó, haja vista ao exemplo dado, haja vista aos exemplos dados. Se eu tiver a preposição a, então o verbo vai ficar no singular. Agora, sem a preposição a, o verbo haver, ele pode ficar no singular ou ele pode concordar com o substantivo. Olha isso, ó. Eu posso dizer assim, ó, haja vista o exemplo dado. Ó. Veja, não tem a preposição agora. Ó. Haja vista o exemplo dado. O exemplo é o substantivo, né? Está no singular, não está? Então, o haja também está no singular. Mas quando eu digo assim, ó, haja vista os exemplos dados. Exemplos está no plural, não está? Observa que haja também está agora está no singular. Mas ele também pode ficar no plural. Ó. Hajam vista os exemplos dados. Deu para entender? Então, sem a preposição a, ele tanto pode ficar o haja, a concordância com haja, o vista sempre permanece o mesmo. O haja, ele pode ficar no singular ou ele pode concordar, no caso, com o substantivo. Aqui, no caso, o substantivo está no plural, aqui ele também está no plural. Beleza? Então, aqui a concordância do verbo haver.